Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1. Então não saiam daí que o nosso programa está realmente imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. E você que nos acompanha, seja pelo nosso programa de rádio aqui, bem como também pelo nosso canal no YouTube, você pode mandar a sua mensagem, a sua participação aqui no nosso programa pelo WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941. Mande a sua mensagem, mande a sua participação, seu pedido de oração. Nós queremos muito te conhecer, saber de onde você nos acompanha. Você aí no YouTube pode deixar também a sua mensagem aí nos comentários que nós estaremos observando. Mas sem perca de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós estaremos dando continuidade à nossa série falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e hoje vamos falar sobre a gratidão a Deus. A gratidão a Deus, então não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Eu quero então dar aqui seguimento juntamente com vocês na nossa série da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu quero então ler juntamente com vocês o texto de Romanos, capítulo 1.
e versículo de número 8. Romanos capítulo 1, verso de número 8, que diz assim: Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Vocês que têm me acompanhado aqui nessa série de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, seja você que me ouve pelo programa de rádio ou mesmo pelo meu canal no YouTube, vocês têm percebido que nós estamos avançando. E aqui, a partir do verso 8 desse capítulo 1, nós damos início a um segundo momento da introdução do apóstolo Paulo em sua carta. No capítulo 1, verso 1 a 7, ele faz a apresentação de si como o autor dessa carta, bem como, de maneira muito breve, uma apresentação do Evangelho de Jesus Cristo, tema esse que ele vai aprofundar a partir do versículo de número 16 em diante. E ele faz então também a apresentação do seu destinatário, os crentes que estão em Roma, e dá aqui as suas saudações a esses crentes. E nós já temos observado esses 7 versículos e aplicado algumas lições para a nossa vida. Mas o capítulo 1, verso 8 a 15, ele dá início a um segundo momento de sua apresentação. E lembrando que essa é a mais longa apresentação do apóstolo Paulo de todas as suas cartas. Por quê? Porque essa é uma igreja que ele está escrevendo, da qual ele não havia plantado. Ele não plantou a igreja de Roma, ele não conhecia pessoalmente os crentes que estavam em Roma. Então, por isso, ele gasta tempo costurando de maneira muito sábia uma afinidade com esses irmãos. Ele está costurando um pano de fundo para ele entrar no assunto principal dele, desenvolver os seus temas e etc. Então, esse momento aqui, ele vai abordar a respeito das suas ações de graças e vai dirigir uma oração aos crentes até que ele começa a desenvolver o tema da sua carta e assim por diante. E já nesse primeiro verso, então, aqui dessa segunda parte, capítulo 1, verso 8, ele apresenta a sua gratidão a Deus. E é inegável que o apóstolo Paulo era um homem grato. Quando você vai ler as suas cartas, você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que o apóstolo Paulo é um homem grato a Deus. E não apenas grato a Deus, mas também grato aos seus cooperadores. Por exemplo, o capítulo 16 mesmo de Romanos, ele dirige uma longa fala de forma nominal a muitas pessoas que se encontravam em Roma, das quais ele conhecia. E ele sempre faz questão de dar graças a Deus por essas pessoas e assim por diante. Ele é um homem extremamente amável. E isso há um contraste interessante, porque aí você percebe que de fato ele teve um encontro com Jesus, porque ele era uma fera selvagem. Ele era um boi indomável, mas Jesus amansou o boi bravo, rendeu ele ao chão, e agora ele é um homem grato, um homem completamente diferente daquele que ele era antes de ter um encontro com Jesus. Então aqui nós podemos destacar 3 pontos sobre a gratidão do apóstolo Paulo. O primeiro ponto que nós podemos aqui destacar é a gratidão a Deus. A gratidão a Deus. Observa aí comigo, capítulo 1, verso 8, a primeira parte que diz: primeiramente, dou graças ao
meu Deus. Primeiramente dou graças ao meu Deus. E aí você pode perguntar assim, quem é o Deus de Paulo? Afinal de contas, quem é o Deus de Paulo, a qual ele é grato? Isso é muito importante de nós entendermos. O Deus de Paulo é o Deus revelado nas Escrituras. É o Deus revelado a um povo. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus criador dos céus e da terra. Esse é o Deus de Paulo. E que não é qualquer Deus, mas é um Deus triuno. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus, três pessoas distintas. Esse Deus que antes de criar mundo espiritual, mundo material, ele é. Eu falei aqui com vocês ontem que Deus, no sentido da palavra existir, vinda do latim existire, Deus não existe. Porque a palavra existire, essa junção dessas duas palavras, que tem por prefixo ex, a partir de, ou trazer algo para fora, e mais a palavra existire, que tem a ver com colocar de pé ou firmar alguma coisa, e dando significado então a partir de algo firme, Deus não pode existir. Porque isso é dizer então que Deus é extraído de algo maior ou de alguém maior do que ele e que é anterior a ele. Isso seria uma heresia, porque Deus não é causado, ele é a causa não causada. Deus, ele é anterior a todas as coisas. Não existe ninguém antes dele nem depois dele. Ele é. Ainda Apocalipse capítulo de número 22 e versículo de número 13 diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. O texto do apóstolo João, no capítulo 1, verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez sem ele. Ou sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque ele é. Ele é a causa não causada. Ele é a origem de todas as coisas. Mas ele não é originado por nada. Ele é autoexistente. Esse Deus que nós conhecemos a partir de Gênesis capítulo 1 e versículo de número 1 como Elohim. E a palavra Elohim é o plural de El, que tem a ver com aquele que é forte, que também é um plural de majestade, que está intimamente também ligado com o aspecto da trindade, da pluralidade de Deus. Um Deus, três pessoas distintas. Sem contar que existem as palavras compostas a El, que revelam também quem é esse Deus. Por exemplo, como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Como o El Elyon, o Deus Altíssimo. O El Olam, o Deus Eterno. Nós também conhecemos esse Deus como Adonai, o Deus governador, o mestre, o Senhor, o digno de autoridade. Nós conhecemos ele por Yahvé, o eu sou o que sou, bem como pelos nomes compostos a Yahvé, como Yahvé Jireh,
o Senhor proverá. Yahvé Mekadziken, o Senhor que vos santifica. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Roi, o Senhor é o meu pastor. Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz. Yahvé de Sidqueno, o Senhor é a nossa justiça. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Ou Yahvé Elohim Israel, o Senhor Deus de Israel. Esse Deus que se revela de maneira especial. Existe um livro chamado Os Vocábulos de Deus. E aí quando você está perturbado, ele se revela como Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz. E aí se você se sente desamparado, ele é o Yahvé Roi, o Senhor é o meu pastor. Se você está passando por dificuldade e provação, ele se revela a você como Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Esse é o Deus que Paulo está falando, que ele é grato, que ele vai se revelando. Isso sem contar os atributos desse Deus, sejam eles esses atributos comunicáveis ou incomunicáveis. Deixa eu destacar só alguns aqui para vocês. Por exemplo, o que são os atributos incomunicáveis de Deus? São aqueles atributos exclusivos do ser de Deus, que nós, como criaturas finitas, não conseguimos compreender da nossa realidade. Por exemplo, a autoexistência de Deus é um atributo incomunicável de Deus. Não tem como a nossa mente conceber um Deus independente, um Deus autoexistente. Porque nós existimos, nós somos originados de algo anterior a nós. Isto é, o próprio Deus. Agora, Deus não. Deus, ele é essa causa não causada. Por exemplo, a eternidade de Deus. E eternidade não é uma unidade de tempo. Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, sobra o quê? Eternidade. Se você tirar 2 bilhões de anos da eternidade, sobra o quê? Eternidade. Porque eternidade não é uma unidade de tempo. Eternidade também não é um lugar, porque isso seria limitar a eternidade. E seria temporalizar a eternidade, porque tempo e espaço fazem parte do aspecto tempo. A eternidade não é um lugar, porque isso seria limitar a eternidade a tempo e espaço. A eternidade não tem início, não tem fim, ela sempre existiu. E Deus é eterno. Isso é incompreensível muitas vezes à nossa mente limitada, porque nós somos seres do tempo. Bem como tantos outros atributos de Deus, por exemplo, a onipresença de Deus. E não quer dizer que Deus ele está em todos os lugares. Deixa eu explicar isso aqui para você que é fundamental. Deus ele é onipresente por quê? Porque ele transborda a sua criação. Ele transborda a criação dele mesmo. Ele é maior do que a sua criação, ou seja, ele transborda ela. Ele está em todos os lugares por quê? Porque ele é maior do que sua criação. O universo não é infinito. O universo é finito. Ele tem início, ele tem fim. Talvez os cientistas não saibam o fim do universo, mas ele tem um começo, ele tem um fim, ele tem uma dimensão. E Deus transborda todo o universo. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo ele está aqui, mas ele está aí também. E há outro aspecto da onipresença de Deus, porque o fato de Deus ser onipresente não significa que a presença manifesta de Deus está em todos os lugares. Tem lugares que Deus decide se manifestar, como por exemplo na sarça ardente. Como lá nas margens do rio Quebar com Ezequiel, em que ele teve visões de Deus. Como por exemplo no dia de Pentecostes, em que o Espírito foi derramado sobre toda a carne.
Deus é onipresente, mas a presença manifesta de Deus não está em todos os lugares. O aspecto da onipresença de Deus é fundamental para o nosso entendimento. Esse Deus que Paulo está falando, que também tem os seus atributos comunicáveis, aqueles que nós, de alguma medida, conseguimos compreender. Por exemplo, o amor, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, a verdade, a liberdade, a paz. Atributos comunicáveis de Deus a nós. É a esse Deus que o apóstolo Paulo está dizendo que é grato. E não tem como não ser, porque Ele é digno de toda a honra. Ele é digno de toda a glória, de toda a aceitação. Se você não é grato a esse Deus, você não entendeu nada. Segundo, a gratidão a Deus mediante ou mediada por Jesus Cristo. O texto ainda diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Então veja bem, Paulo ele está grato a Deus pelos crentes de Roma por Jesus Cristo. Não existe mérito humano nos crentes de Roma. Não existe mérito humano nos crentes de Roma, não. Paulo é grato a Deus pela vida deles, porque Jesus Cristo entrou na vida deles, porque Jesus Cristo transformou a vida deles, porque Jesus Cristo fez uma obra de transformação e de salvação na vida deles. Não existe mérito humano. Paulo esvazia o mérito humano, porque ele coloca Cristo como o meio pelo qual ele é grato a essas pessoas, esses crentes que estão em Roma. Porque tem gente que fica vaidosa, fácil e rápido demais, quer glória para si, quer tapinha nas costas. Não, se existe motivo, existe razão de nós sermos gratos por alguém, somente por Jesus Cristo, porque por nós mesmos nós sabemos que isso é impossível. É porque Jesus Cristo entrou na nossa vida, porque Jesus Cristo nos salvou, porque Jesus Cristo nos libertou, porque Jesus Cristo nos deu nova vida. Não é por nossos méritos, é por Jesus Cristo. E terceiro e último, a gratidão a Deus pelos motivos certos. E aí Paulo conclui dizendo: acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Paulo agradece a Deus pelos crentes que estavam em Roma, destacando uma verdade que estava sendo divulgada em todo o império, a fé que eles tinham. Isso é tão verdade porque lá no ano 49, depois de Cristo, em que quem era imperador era Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma por causa de um tal de Crestos, que nós entendemos que é Cristo. Porque os crentes que estavam em Roma eram crentes que estavam o quê? Fazendo a diferença, falando da sua fé, do seu credo. Lá no texto de Romanos, capítulo 15, ainda Paulo, e nós vamos pensar sobre isso lá na frente, ele vai dizer assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, prática do evangelho, cheios de todo conhecimento, doutrina do evangelho, podendo admoestar-vos uns aos outros, maturidade cristã. A fé desses crentes de Roma está sendo anunciada no mundo. É fato que ele está usando uma hipérbole. Mas ele está querendo dizer, esses crentes de Roma, chegaram informações deles a nós. De modo que ele está querendo ir lá nessa igreja, ser patrocinado por eles para ir até o final do mundo, que era a Espanha daquele tempo. Porque a fé, porque o viver daqueles crentes era diferenciado. Por isso Paulo tem motivos de gratidão, de louvor, de adoração. Por isso que Paulo tem motivos de render graças a Deus por Jesus Cristo, aos crentes que estão em Roma. E que seja assim na nossa vida. Que nós sejamos pessoas que dá motivo para outras pessoas serem gratas. Porque Jesus Cristo fez uma obra na nossa vida a tal ponto que nós fazemos a diferença no nosso tempo. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.
Vocês tenham um ótimo final de semana. E amanhã não, segunda-feira nós estaremos juntos mais uma vez para a glória de Deus, se Deus assim nos permitir.